Fala galera, tudo beleza? Bora para mais uma aula sobre investimentos e como vocês sabem aqui no canal eu gosto de ensinar sobre todos os tipos de investimento. Tem aula sobre poupança, caixinha, CDB, tesouro, criptomoeda, fundo imobiliário, tem aula sobre tudo porque eu quero que você conheça todos os tipos de investimento aí que existem, né? E hoje eu quero falar sobre um investimento de renda fixa diferente que pode ter um retorno de IPCA mais 12% ao ano, chamado Operação Auxílio Acidente. Assista até o final para entender tudo sobre isso, o que é, como funciona, qual que é a rentabilidade, quais são os riscos, tá? Esse investimento foi novidade até para mim, então bora lá. Para começar, essa Operação Auxílio Acidente, que também é chamada de Renda Fixa Super Federal, é uma oportunidade de investir em direitos creditórios de processos contra a União, atrelado a um benefício do INSS para ter um retorno bem acima da média da renda fixa tradicional. Duda, não entendi peste nenhuma, nem eu entendi isso aí que eu falei, né? Mas como é que é o canal Primo Pobre, eu vou descomplicar para que até a tua avó consiga entender esse negócio que eu acabei de falar. Vamos pensar numa situação que é o seguinte. Faz de conta que um trabalhador tá lá de boa, trabalhando, de repente ele sofre um acidente no trabalho. Você deve saber que nesses casos aí ele tem direito a um benefício do INSS chamado Auxílio Acidente, que é um dinheiro que vai ser pago todo mês ali para ajudar quem ficou com alguma sequela ou alguma limitação por causa do acidente. Só que na prática, conseguir esse benefício não é um negócio tão simples e fácil e geralmente o INSS nega administrativamente esse benefício e a pessoa tem que entrar na justiça para ter direito a esse auxílio. E aí entram os advogados. Tem um monte de escritório de advocacia que pega esses casos e aceita receber os honorários, né, o pagamento deles pelo serviço lá no final do processo, se eles ganharem a causa. É o que eles chamam de ganhar no êxito, porque o advogado só vai ganhar a grana dele se ele ganhar o processo para o cliente. Só que até o processo ser concluído, o advogado vai ter que trabalhar, vai gastar uma grana com o processo e ele só vai ver a cor do dinheiro lá na frente se o governo aceitar o processo e ele ganhar a causa para o cliente. Agora pensa, são centenas de milhares de casos assim rolando no Brasil inteiro. Os advogados vão trabalhando, vão acumulando esse crédito futuro, que é o dinheiro que eles vão receber do governo junto com o cliente quando os casos terminarem. Aí esse dinheiro futuro é real, só que ele está preso até o final lá do processo. Só que os advogados também têm conta para pagar, né? Os escritórios de advocacia têm conta para pagar hoje, né? Aluguel, salário, cafezinho. Como que eles podem adiantar esse recebimento? E é aí que nasce a operação de investimento. Essa operação financeira pega esse dinheiro que os advogados têm para receber lá na frente, que são os honorários advocatícios dos casos de auxílio acidente que eles ganharem, e transforma em investimento para as outras pessoas. Então, em outras palavras, você empresta seu dinheiro agora para os escritórios de advocacia e vai ter o direito de receber de volta quando esses casos forem concluídos e o governo pagar o que deve. E quando você receber a grana lá na frente, vai receber com juros, e são esses juros que eu falei no começo, que é de mais ou menos IPCA, que é a inflação, né? Mais 12% ao ano. Por que eles chamam de super federal? Porque o dinheiro que você vai receber no final do prazo do investimento é do próprio governo federal. Quando o advogado ganha a causa para o cliente, o INSS é condenado a pagar todos os valores atrasados do benefício do cliente lá, né? Mais os honorários do advogado. E como os valores dessas causas de auxílio acidente e tal geralmente não passam de 60 salários mínimos, eles são pagos por meio de um negócio chamado RPV, que é requisição de pequeno valor, que é tipo um precatório, só que bem mais rápido. Por lei, a União tem que pagar em até 60 dias depois que tudo é decidido em última instância. Tá? Só lembrando, precatórios são as dívidas que o governo tem que pagar para uma pessoa e que pode demorar um tempo maior. Mas quando a causa é feita por meio dessa RPV,
o governo tem que pagar mais rápido do que um precatório normal. Agora vamos lá, eu vou falar sobre a Hearst. Eu já fiz alguns vídeos sobre eles aqui no canal, e para quem não sabe ou não assistiu os outros vídeos, né, a Hearst é a maior plataforma de investimentos reais e alternativos da América Latina. Lá é o lugar para quem quer investir em coisas diferentes do tradicional CDB, LCI, LCA. Você já pensou, por exemplo, em investir em música? Já pensou em investir numa obra de arte? Já pensou em investir num filme do cinema? Já pensou em investir em alguma coisa que está atrelada ao euro em vez do real? Ou investir no mundo dos esportes? A Hearst é a maior plataforma desse tipo de investimento diferente que normalmente você não acha em qualquer lugar e que rende bem mais do que o normal. E nessa oferta que eles estão lançando, eles reuniram vários processos de auxílio acidente, né? Na verdade é só a parte dos honorários desses processos, e eles criaram um certificado de recebíveis, que é um título que gera direito de crédito para quem está investindo. Certificado de recebível é quando você investe em alguma coisa e depois tem direito a receber algo de volta. Lembra naquela aula que eu fiz aqui no canal sobre o CRI e o CRA? São certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio. Nesse caso aqui, é um certificado de recebível, só que dessa operação de auxílio acidente que eu falei. Quando algum investidor investe nessa operação, ele está colocando uma grana para financiar os advogados que vão pegar esses casos e, em troca, vai receber o pagamento desses processos lá na frente. A estimativa média de prazo para tudo se resolver é de 24 meses, 2 anos. Ou seja, é um investimento de médio prazo. Não é dinheiro que vai pingar de volta em poucas semanas. Agora vamos falar sobre a rentabilidade. Quando a gente fala IPCA mais 12% ao ano, isso é uma projeção, tá? É um negócio que se espera, mas não é um negócio totalmente garantido. Significa que se tudo acontecer do jeito que está todo mundo esperando, com todos os casos ganhos, os pagamentos do governo feitos ali no prazo médio, a rentabilidade vai equivaler a essa taxa, IPCA mais 12% ao ano. Daqui a pouco eu vou falar sobre os riscos e sobre as situações que podem fazer com que a rentabilidade seja menor do que essa. Mas antes, deixa eu trazer mais informações e estatísticas aqui. Para começar, lembra que o IPCA é o índice que mede a inflação do Brasil? Ou seja, é o tanto que as coisas, de modo geral, aumentam aqui no Brasil. Então, vamos supor que a inflação fique em torno de uns 4,89% ao ano, né? Então, IPCA mais 12% significaria um rendimento na casa de 16,89% ao ano de retorno bruto. Agora, vamos pensar em outros investimentos de renda fixa para comparar. Hoje um CDB de um banco médio está pagando aí uns 12%, 13% ao ano bruto. Os CDBs que rendiam 110% do CDI hoje caíram para 105%. E se o CDI hoje está 14,15%, 105 disso daria 14,85% ao ano. Já essa operação está com uma previsão de 16,89%, quase 3% a mais que um CDB comum. Se a gente comparar com o Tesouro Direto, Tesouro IPCA, com vencimento para daqui a uns 2 anos, hoje está pagando IPCA mais 7%. Bem menos que a projeção dessa operação da Hearst, que está pagando aí, prevendo, né, pagar IPCA mais 12%. Tá? Então, nenhuma renda fixa tradicional vai chegar perto dessa previsão, que gira em torno de 16,89% ao ano. Aí você pergunta, como que esse investimento rende tanto? É o que eu sempre falo sobre o prêmio de risco, galera. Quando o investimento tem um risco maior, a rentabilidade tem que ser maior. Se todo investimento rendesse a mesma coisa, todo mundo ia deixar só na poupança. E como essa operação tem mais risco que uma poupança da vida, aí uma caixinha, por exemplo, o retorno e os benefícios são maiores. Agora vamos falar sobre a liquidez, que tem a ver com a possibilidade e a velocidade de você pegar seu dinheiro de volta, caso você queira. No mundo dos investimentos, cada investimento tem uma regra diferente. Tem investimento que tem liquidez diária, que é quando você investe e pode resgatar o dinheiro de volta a hora que você quiser. Tem outros casos que você investe e não pode resgatar a grana antes do final do prazo. No caso desse super federal, você tem uma liquidez de D mais 30. Quer dizer o quê? Depois que você investir a sua grana lá, você até pode pedir seu dinheiro de volta no meio do processo.
mas vai ter que esperar 30 dias para receber o dinheiro de volta. Então, se você investiu uma grana agora e no dia 10 de junho você resolver resgatar a grana, você pode fazer a solicitação, mas depois que você pedir o resgate, vai ter que esperar 30 dias para receber o dinheiro de volta. E se fizer isso, você não vai ter a rentabilidade projetada, esperada, mas pelo menos o seu dinheiro vai ser corrigido pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação. E isso é um benefício interessante. Tem investimento que, se você quiser resgatar a grana antes do final do prazo, você pode até perder dinheiro e sacar menos do que você investiu. Nesse caso, você pode resgatar a grana antes e vai receber o valor que você investiu corrigido pela inflação. Não é o ideal, porque o ideal é deixar a grana lá para você ter toda essa rentabilidade projetada aí. Mas caso você precise, por causa de alguma situação emergencial, você tem essa vantagem. Outra coisa importante é que esse investimento ele tem um valor total a ser ofertado. E quando esse valor for alcançado, a oferta se esgota. No caso dessa oferta superfederal, a captação-alvo deles é de 2 milhões de reais. Então, quando o total de valores investidos bater esse número aí de 2 milhões, a oferta se esgota, quem entrou, entrou, quem não entrou vai ter que esperar a próxima. Eles vão deixar a oferta rolando por 6 meses e para começar a valer, eles têm que captar pelo menos 66% desses 2 milhões. Se não captarem o valor em 6 meses, eles cancelam a oferta e devolvem o valor para os clientes que investiram. Mas é muito raro eles não baterem a captação. Eu já vou falar sobre os riscos, mas antes eu quero falar aqui sobre algumas vantagens desse investimento, tá? Uma coisa legal dessa oferta é que ele tem uma rentabilidade atrelada à inflação. Então, se a inflação subir pra caramba, a sua rentabilidade vai aumentar também. E isso é ótimo porque garante que a sua rentabilidade vai estar sempre acima da inflação, coisa que outros investimentos não garantem, né? Essa oferta vai render sempre o mesmo que a inflação e mais uma rentabilidade além da inflação, que pode ser de 12% ao ano. Outra vantagem é que, apesar de ser uma operação diferente, o devedor final do dinheiro investido é, no final das contas, a União, ou seja, é o próprio governo federal. Lembra que quando os processos forem ganhos, quem paga os honorários advocatícios, né, que vai para quem tiver direito aí, é a União através do INSS por meio daquelas RPVs lá que eu falei. Tá? E o risco de o governo federal dar o calote em uma dívida reconhecida judicialmente já é baixíssimo. O risco de um banco ou uma empresa te pagar é muito maior que o risco de o governo, que é quem imprime dinheiro, não te pagar uma obrigação judicial. Então, do ponto de vista do crédito, é um conforto saber que não é uma empresa desconhecida que vai ter que pagar esse dinheiro, mas é o próprio governo federal. Outra vantagem dessa operação é que ela não está baseada num único processo. No total, são 59 processos que vão rolar em vários estados do Brasil e isso reduz o seu risco. Se um desses 59 casos específicos der errado, der ruim, você não perde tudo. E os outros casos bem-sucedidos podem compensar aquele, né? A próxima vantagem é que, normalmente, os investimentos da Hearst são a partir de 10 mil. Por isso que eu nem divulgo tanto as ofertas deles aqui no canal, porque é um ticket muito alto. Mas, nesse caso, o valor mínimo para investir vai ser de R$1.000, o que já é mais acessível para a galera aqui do canal, que já está investindo e querendo diversificar. Então, tem muita vantagem que torna esse investimento interessante, só que agora a gente vai falar sobre os riscos. Como você já sabe, hoje em dia não tem nenhum investimento que não tenha risco. Uns vão ter mais, outros menos, e aí para compensar esse risco a gente tem a rentabilidade maior naqueles investimentos que são mais arriscados. Primeiro, a gente tem o risco do prazo ou da demora no pagamento. Esse é o principal risco que o investidor vai correr, na verdade, tá? A previsão média é de receber a grana em até 2 anos. Mas na vida real, processos judiciais podem atrasar por causa de um recurso, uma burocracia, lentidão no jurídico, essas coisas aí, né? Então, mesmo depois que o advogado ganha a causa, o governo pode sim atrasar esses pagamentos. Por lei, a União tem que pagar esse tipo de processo em até 60 dias, 2 meses. Depois que batem o martelo
do ganho da causa. Mas pode acontecer de, em vez de levar 24 meses, levar 30 meses, 36, não dá para cravar. Então você tem que entender que esse investimento é um investimento de médio prazo. Coloca aí entre 2 e 3 anos, tá? Mas em compensação, como a sua rentabilidade é anual, quanto mais tempo demorar, mais você vai receber de juros lá no final do prazo. O próximo risco é o risco de perda. Duda, e se os advogados perderem esse processo? Pode acontecer de alguns desses 59 casos serem perdidos na justiça. É o juiz que vai decidir. Se isso acontecer, a grana esperada não vai entrar. Então existe a possibilidade de o retorno final ser menor do que o IPCA mais 12% ao ano, se várias coisas não saírem como esperado, né? Pode até ocorrer de o investidor perder uma parte da grana investida. É pouco provável, mas não é impossível. Então não pensa que essa rentabilidade é garantida. Tem risco e tudo vai depender do sucesso real desses 59 processos. O próximo risco tem a ver com questões jurídicas. Você pode investir e tal, mas pode acontecer de algum credor lá dos advogados tentar contestar a venda desses créditos que ele tinha para receber e querer entrar numa briga judicial. Todo esse investimento é feito de uma forma legal. Só que ainda assim pode haver algum tipo de disputa. A chance disso dar algum problema grande é pequena, porque já é uma prática comum isso aí. E é tudo documentado, mas é bom lembrar que isso aí também é um risco. Tem também o risco regulatório, que tem a ver com as regras para a criação de operações de investimento. Todos os ativos financeiros oferecidos publicamente são regulamentados pela CVM, e isso inclui a plataforma da Hearst e as operações deles lá. Mas as regras da CVM para operações de crowdfunding são novas e isso aí pode representar uma insegurança jurídica. Crowdfunding é o nome em inglês para esse tipo de investimento onde um monte de pessoas se junta para investir em algo que precisa de uma captação de um valor maior, tipo esse que é 2 milhões, né? E as regras para esse tipo de investimento feitas pela CVM são novas. Então pode acontecer de ter alguma alteração dessas regras em algum momento. O próximo risco tem a ver com a rentabilidade dele estar atrelada à inflação. Pensa comigo. Se a inflação subir, esse investimento vai render mais ainda. Mas se a inflação cair pra caramba, a sua rentabilidade vai cair também. De qualquer forma, eu particularmente gosto de investimento que está atrelado à inflação, porque significa que o nosso dinheiro vai sempre crescer mais do que a inflação, independente de quanto ela tiver. Os riscos são esses, tá? Parece que é coisa pra caramba, mas a verdade é que muitos outros investimentos também têm esses riscos, só que ninguém nunca fala para não te assustar. Mas aqui no canal eu prefiro ser bem realista e te avisar sobre todos os riscos envolvidos. Para quem é esse tipo de investimento? Vai depender do seu perfil de investidor. Se você é uma pessoa conservadora, que não quer correr risco nenhum, então não é para você. Se bem que, como eu falei, nenhum investimento não tem risco nenhum, né? Se você é um investidor de perfil moderado, já pode ser interessante. Eu me encaixo nesse perfil. Então eu deixo pelo menos 50% dos meus investimentos na renda fixa, com FGC ou Tesouro Direto, e o resto eu diversifico em opções que têm mais risco, mas que têm retorno maior. E isso é bom pra caramba, porque é justamente isso que me faz ter rentabilidades acima de 30% ao ano nos últimos anos aí que eu investi. Mas esse é o meu perfil. Qual que é o seu? Resumindo, é para um investidor que já está disposto a correr um risco, é para investidor que quer diversificar uma parte menor da carteira em uma coisa mais rentável, só que é mais arriscada. E é para alguém que quer diversificar e investir uma grana em algo que pode demorar alguns anos para sair. Se você entendeu, gostou e está dentro do seu perfil de investidor aplicar uma grana nessa oferta, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir uma conta na Hearst, tá? Vou deixar o link aqui na descrição e vou fixar no primeiro comentário também. É de graça e depois que você abrir sua conta lá, é só mandar uma grana do seu banco para lá. Vou filmar a tela aqui do meu celular, isso aqui é a minha conta da Hearst, então abriu a conta, baixou o aplicativo, vou clicar aqui em depositar. Aí você pode clicar aqui na opção Pix, que normalmente é muito mais rápido, né? Clicou aqui e aí ele fala, ó, aqui tem a chave Pix e é importante, você tem que fazer o Pix para cá
de uma conta que está no mesmo CPF dessa conta aqui. Não dá pra fazer um Pix pela conta da tua avó. O aplicativo aqui não é meu CPF, eu tenho que pegar de uma conta que está no meu CPF e mandar para cá para eles identificarem aqui. Depois que você fizer o Pix, a grana vai cair aqui na tua wallet, que significa carteira, né? Vai aparecer aqui o teu saldo. Aí agora a gente vai investir. Você tem duas opções. Ou você clica aqui em oportunidades, ou aqui na tela inicial você vai clicar em investir. Tanto faz. Então, só pra você dar uma olhada, ó. Lembra que eu falei que a Hearst, ela é a maior plataforma de investimentos em ativos reais e alternativos? Olha o tipo de investimento que tem aqui, como é diferente, ó. Super Federal, que é esse que eu tô falando. Ó, certificado de recebíveis no setor de óleo. Ó, crédito Expo Chicago Art. Tem um aqui que é Delta. Renda fixa tem um outro aqui. Real Estate nos Estados Unidos. Stock Options. Tem investimento relacionado a esportes internacionais. Galera, tem muita coisa que você não acha em qualquer lugar. Esse tipo de investimento é investimento alternativo. Então você não acha no bancão aí que você tem conta normalmente. A Hearst é especializada nesse tipo de investimento. Aí vamos procurar aqui, ó, o Super Federal. Cadê? Tá aqui, ó. Renda fixa Super Federal, aporte mínimo de R$1.000. Vamos clicar aqui primeiro em ver detalhes. Aporte mínimo é 1.000, rentabilidade projetada IPCA mais 12. Você vai receber em 24 meses. Aqui tem várias informações. Aí tem um negócio legal aqui, ó, que é a lâmina técnica. Você clica aqui e ele vai abrir tipo um arquivo em PDF aqui, ó, com tudo quanto é tipo de informação. Para você entender tudo isso que eu tô falando vai estar aqui. Os riscos, a rentabilidade, o prazo, os diferenciais. É importante pra caramba você dar uma lida nessa lâmina técnica, ver todos os detalhes, né? Para ter certeza se é um investimento apropriado para o seu perfil de investidor, tá? Aqui vai ter um monte de informação. Aí você vai clicar em investir. O aporte mínimo é R$1.000, mas você pode colocar outros valores também se quiser. Só clicar em continuar e mandar ver. A Hearst tem até investimento atrelado ao euro, relacionado aos Estados Unidos também, ao dólar e um monte de coisa aqui, tá? Só que nunca invista antes de entender todas as informações essenciais ali de cada oferta. Mais uma aula sobre um investimento diferente para você aprender e, se gostar, investir em busca de uma rentabilidade maior na sua carteira. Eu tenho vários investimentos na Hearst, já investi em operação de royalties musicais, já investi em precatórios federais também, CCB, um monte de coisa. Sempre pensando em diversificar a minha carteira e colocar um percentual menor em ofertas ali com mais risco, mas com uma rentabilidade maior, tá? Então, abra sua conta na Hearst pelo link aqui da descrição e do primeiro comentário. É de graça e tendo conta lá, você pode ficar de olho nas ofertas que eles lançam. Tem muita coisa interessante e diferente, porque a Hearst é especialista em investimentos alternativos que são diferentes daqueles tradicionais e tem uma rentabilidade bem melhor. Vou deixar na tela aqui outros vídeos que eu já fiz falando sobre a Hearst, incluindo esse aqui sobre precatórios, esse aqui sobre royalties musicais, que é ganhar uma grana junto com os compositores das músicas de maior sucesso aí do Brasil e do mundo. E vou deixar outros dois aqui também. Tamo junto, galera!